meus caros, por isso, ler a palavra diariamente. Você quer ter intimidade com o Senhor? Escute-o falando, abra a sua Bíblia. Intimidade com Deus na palavra, ou melhor, vamos ser íntimos do Senhor quando tivermos esta intimidade com a palavra de Deus. Além disso, se você quiser ter intimidade com o Senhor, permanecer no Senhor, você vai fazer com que a palavra leve você a ser orante. A oração pessoal e diária, oração que vai transbordar na oração comunitária, na oração em grupos, em comunidade, nos nossos grupos de reflexão, nas nossas células, nos nossos discipulados, nos grupos de oração. Mas é importante ter a intimidade com o Senhor na comunidade que se reúne para, com a palavra, orar. Você vai se tornar íntimo ainda mais se você se tornar, claro, e hoje pela manhã já lhes foi falado, eucarístico. Eucaristia celebrada, Eucaristia adorada, Eucaristia vivida. Os ministros, homens e mulheres de comunhão, porque tem comunhão com Cristo palavra, com Cristo eucarístico, com Cristo no seio da comunidade, homens e mulheres de comunhão. Vamos crescer na comunhão com Deus. Mais leitura da palavra, meus queridos. Eu estou dizendo aqui a todos nós. Mais oração em comum. Mais vivência eucarística. Para aí nos tornarmos também homens e mulheres de comunhão em favor dos irmãos. Em favor dos irmãos. Celebrar, viver e testemunhar a comunhão. Amém? Os ministros são aqueles que celebram, que vivem e testemunham a comunhão. Diga comigo: celebrar, viver e testemunhar a comunhão. A comunhão que temos com Deus em Cristo pelo Espírito Santo deve ser celebrada. Que bonito! Um dia como este é um dia de celebração da nossa comunhão com Cristo. Lá na comunidade, no culto, na missa e tantas formas de celebração. A celebração que fazemos para o louvor e para a glória de Deus. Celebrar a nossa comunhão. Celebrar, evitando, sim, na verdade o apóstolo Paulo diz, desterrando do nosso meio, isto é, colocando para bem longe todo tipo de dissensão, de rixas, de inimizades, de competições. Como é triste quando numa pequena comunidade ou numa igreja fica evidente que os seus ministros estão divididos, que há competição entre eles, que se rivalizam, que existem palavras más em relação um ou ao outro saindo de suas bocas. Isto é um terrível contra-testemunho. Vocês mesmos
nos corrigem, não é verdade? Nós, os ministros ordenados, quando vocês percebem que há alguma dissensão entre um padre e entre o outro, ai, como é chato, como é feio, como é vergonhoso, não é mesmo? Um padre, já pensou? Um padre falando mal de outro padre, puxando o tapete do outro padre, desdenhando o serviço do seu irmão padre. Vocês gostam disso? Sim ou não? Isso é vergonha ou não é? Brigas, dissensões, rixas, contendas, ciúmes. Ai, coisa feia é padre ciumento, hein? E olha, mas só que nós padres também ficamos tristes e dizemos que vergonha quando a gente vê que nós, sim, inspirados pelo Espírito Santo, escutando a voz dos nossos conselhos, convidamos aquela pessoa, ela recebeu o ministério para ser ministro, e quando a gente percebe, ela está falando mal do outro ministro, criticando o outro, puxando o tapete, se enciumado, botou a flor aqui, ele disse, essa flor não devia estar aqui, tira daqui, é capaz de brigar por causa de um corporal. Eu já vi sacristia, ministro dando com um corporal na cara do outro, coisa feia, deixa a gente triste também. E por que nós todos temos esta tentação? Porque existe dentro de nós um mistério de iniquidade, que é o pecado. Ora, meus queridos irmãos, por isso, neste dia da Santíssima Trindade, nós, ministros, vocês, ministros da Igreja de Joinville, são chamados a ser, por graça e com compromisso, homens e mulheres de verdadeira, autêntica e comprovada comunhão em Cristo e entre os irmãos. Amém? Que assim seja. Vamos! E assim, queridos, como a comunhão com Cristo se dá pessoalmente, a comunhão para acontecer entre os irmãos se dá também, primeiro a nível pessoal. Eu, pessoa, preciso me decidir. Eu vou gerar comunhão em minha comunidade. Eu quero ser um ministro da unidade, da comunhão, e eu não vou ceder à tentação da divisão, do ciúme e de tudo mais que possa levar bem para longe do ideal cristão o ministério. Cada um pessoalmente deve se empenhar para ter comunhão com Cristo. Pessoalmente, a adesão a Cristo, em primeiro lugar, é pessoal. E quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Cristo, se o encontro com Cristo foi verdadeiro, ele desemboca no mar da comunidade. Não vem alguém me dizer, eu sou de Cristo, mas não sou da igreja. Eu sou de Cristo, mas não quero saber de ajuntamento. Eu sou de Cristo, mas não quero compromisso com comunidade. Diga-se de passagem, esta é uma tentação dos nossos dias. Muita gente, eu comecei dizendo que você é um agraciado, uma agraciada. Você recebeu a graça de, na igreja, e pelo mandato da igreja, ser ministro. Muita gente quer a graça, não é verdade? As pessoas querem graças, por uma graça, por uma graça. E aí, quantas graças as pessoas buscam, procuram?